Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos chegando a mais uma leitura compartilhada, chegando no finalzinho agora do livro de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha acompanhado junto com a gente a leitura desde Atos capítulo 1, já são 26 dias de leitura, hoje é o 27º dia. E eu quero muito ouvir os seus comentários, saber o que você achou desse projeto. Amanhã chegamos no último dia e a sua participação tem sido muito importante. Quero sempre te incentivar a curtir o canal, enfim, compartilhar com outras pessoas, fazer tudo aquilo que você ouve direto no YouTube aí que tem que ser feito, colocar, apertar lá o sininho, enfim, para receber as notificações e indicar já, quem sabe, para o próximo vídeo, algum livro que você queira fazer uma leitura compartilhada com a gente ou algum outro tema que você queira também saber para a gente poder pensar juntos aqui. A leitura de hoje é Atos 27 e o texto está dizendo o seguinte: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio de passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, as armações do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar.
a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E esse é o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. É o finzinho da jornada que nós conhecemos como o livro do Espírito Santo, mas aqui mostra Paulo a caminho de Roma agora. Paulo está predestinado a chegar àquele lugar e mais uma vez está enfrentando dificuldades, mas também mais uma vez Deus fala com ele. Tem um relato aqui muito forte onde aparece um anjo de Deus a Paulo e avisa para ele que ele vai conseguir chegar até lá e que Deus, por sua graça, dá também toda aquela tripulação, todas aquelas pessoas que estavam com Paulo naquele barco, mais de 200 pessoas, dá também a Paulo aquelas pessoas. E é tremendo quando isso acontece, porque nós vivemos tribulações, isso é verdade, isso é fato, isso é bíblico. Ao mesmo tempo também temos a voz de Deus falando conosco, temos Deus nos encorajando e isso é maravilhoso, é bom saber que nós temos lutas, ao mesmo tempo temos um Pai que fala conosco para nos apaziguar no meio dessas lutas. É interessante também no capítulo 27 que Paulo prevê o que vai acontecer. Paulo sabe o que iria acontecer e Paulo tenta avisar as pessoas. E aqui também temos uma lição muito poderosa, porque quando um homem de Deus, um profeta de Deus, uma mulher de Deus fala conosco acerca das situações que Deus ministrou o coração dessas pessoas e que essas coisas irão acontecer, nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos e dar atenção a isso, e mais do que dar atenção, colocar aquilo em prática. Paulo depois aparece um pouquinho mais à frente nesse texto dizendo o seguinte: se vocês tivessem ouvido o meu conselho, nada disso teria acontecido, o pior não teria acontecido. Os bens não teriam sido perdidos e o prejuízo teria sido muito menor. Então, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, porque sempre quando Deus fala através de alguém, é para que alguém também ouça a voz de Deus falando através daquela pessoa. Ficamos hoje por aqui, esse é o capítulo 27. Amanhã é o nosso último dia. Se você está chegando aqui hoje, já no capítulo 27, volta lá no comecinho, começa a leitura junto com a gente dia após dia e vai deixando também o seu comentário, porque isso é muito importante. Forte abraço para você. Tamo junto, até mais.